Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Giroldo e sejam bem-vindos a mais um Pode o Quê? O podcast que vai falar tudo sobre planos de saúde e seguros. Toca a vinheta, diretor! E o assunto de hoje é de gestor a corretor. Um assunto até um pouco curioso, né? Porque a gente vê tanto gestor hoje em dia que talvez sente vontade de ser corretor e vice-versa também. Mas eu trouxe um cara fantástico, parceiro que me conhece há muito tempo, que está nessa transição justamente de gestor a vida inteira para corretor. Para corretor. Corredor não, né, Alex? Você não A corre. gente corre também. Tá caminhando Tem que ainda, correr, né? estamos caminhando. Para falar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Alex Flauzino. Fala, galera! Beleza? Não, é assim, cara. Não pode ter que cobrir o olho. Ah, tem que cobrir o olho? É, aí vai. Aí? Não, mas tá fazendo assim. Como que é, pô? Assim. Ah, aí sim, pô. Tudo bem, Leandro? Beleza, e você? Beleza, prazer estar aqui com você, né? Satisfação, né? Estar com você, um cara por quem eu tenho o maior apreço, né? E uma história aí. Uma história, vi você iniciar, vi você crescer literalmente, né? E A gente hoje tava tá até, aí. a gente tava até conversando, né? Exatamente, exatamente. E tava fazendo as contas, porque você me conhece desde os 14 anos, né, cara? Desde os 14 anos. Você era um Mas não pegou no adolescente. colo? Não deu ainda, não deu Não, tempo. você já era grandinho, bicho. Velho, eu com 14 anos era mais gordinho ainda, velho. Eu lembro dessa época, hein? Então, na verdade, eu trabalhei com a sua mãe, né? Com a Irene, grande pessoa, um exemplo para mim, né? Um exemplo de vida, acho que Beijo, mãe. para você e para a gente também. Então, foi um prazer muito grande ter trabalhado com a Irene e aprendido muitas coisas com ela, né? Uma batalhadora aí. E você seguiu exatamente os exemplos que ela te deu. Parabéns. Ah, minha história é longa nessa parte, cara. Mas a gente tava até conversando antes, porque, inclusive, nessa época que eu te conheci, tava bem na transição, porque a gente tava falando de alguns planos antigos, né? Sim. Da onde a gente veio, eu falei, cara, eu peguei muito operadora, porque a primeira operadora que você trabalhou foi A primeira que eu trabalhei foi a Mico. como gestor. Eu não, como gestor não, eu iniciei lá como Corretor. auxiliar de cadastro. Como auxiliar de cadastro, bicho. Tá, velho, tá entregando a idade. Como auxiliar de cadastro, mas não precisa entregar. O povo já sabe que eu estou no mercado há bastante tempo, então... Mas eu comecei cedo, Leandro. Comecei igual você, com 14, 12 anos, já estava trabalhando. Mas, na verdade, eu comecei como auxiliar de cadastro lá na Mico, conferindo as movimentações cadastrais naquela época. Cara, e aí a gente tava falando das operadoras, né? Eu peguei praticamente bastante operadora antiga, né? Sim, sim. Mas eu falei que, se eu não me engano, eu só não peguei a Unicor. É, E o eu não... Unicor. Porque minha mãe, ela trabalhava com plano de saúde, né? Pô, não sei se todo mundo sabe, mas eu herdei isso dela. Foi. E a gente tava até comentando que, cara, eu lembro... Hoje faz sentido pra mim, mas eu lembro que a minha mãe, ela ganhava comissão. Sim. E ela trabalhava numa operadora chamada da Bankimed, que ela tirava leite de pedra, que depois virou Itálica, cara. Ela, eu acho, mano, ela vendia. Acho que Royal antes da Itália. Royal. Cara, e aí, o que acontece? Teve uma época que eu lembro que a minha mãe, cara, ela tava desesperada porque não podia vender o plano de saúde. E foi bem nessa transição. Foi na Hoje faz transição. sentido pra mim, porque a gente sabe que a ANS, ela surgiu em 98, Isso. mas as leis foram aplicadas a partir de 1999. Partir E de- até hoje, todo tipo de mudança que tem na ANS, as operadoras têm 6 meses para se adequar. Exatamente. E essa foi a primeira transição em que surgiu a ANS e foram lançados diversos tipos de regras e condições para que as operadoras pudessem se adaptar, Exatamente. porque até então cada um fazia Da forma que queria. da forma que queria. E aí elas tiveram 6 meses para se adaptar. E eu lembro que nesses 6 meses não podia vender, né? Não podia vender. Na verdade, assim, né? A lei surgiu em 98, como você diz, né? Ela é 9656/98, justamente 98. por ter surgido lá em 98. E ela passou a vigorar a partir de 4 de janeiro de 1999. Então, as operadoras tiveram tempo de adaptação, né? Mas não se adaptaram no período correto, né? Ou seja, nenhuma operadora conseguiu estar em 4 de janeiro de 99
com toda, com todo o seu processo interno modificado, porque era uma bagunça mesmo, como você disse, né? As operadoras vendiam da forma que queriam, retiravam coberturas para cobrar mais barato, uma série de coisas. Então, eram modulares, né, os produtos. Então, eu quero pagar menos. Tudo bem, eu tiro sua cirurgia cardíaca, tiro sua ressonância magnética, tiro... Aí você Só dou consegue... 30 dias de Só dou UTI aqui para você Só aqui. dou 30 dias de UTI, não, 30 dias de internação. De internação. UTI eram 10, né? Eram 10, Eram 10 dias de UTI, então te dou 30 dias de internação no ano. Então faziam dessa forma. E aí, quando chegou exatamente a lei, que ninguém acreditava, né? Sempre teve essas coisas nas operadoras, quando chegou a lei passou a vigorar, aí as operadoras tinham que cumprir, né, o regramento, aí as operadoras não estavam prontas para isso. Então houve um tempo de adaptação, né? Algumas operadoras ainda no jeitinho brasileiro, como sempre, né, vendiam com data de 31/12. Essa aí eu não sabia, cara. Vendiam contratos antigos com data de 31/12 de Tipo, 98. você tava lá em março e colocava a data 31/12. 31/12 de 98. Então, algumas operadoras continuaram vendendo contratos antigos dessa forma, porque ainda não tinham se adaptado, né? Então, houve um período, sim, que o mercado parou e, naquele momento, quem era vendedor de plano de saúde sofreu um pouquinho, principalmente, né, quem era autônomo, que naquela ocasião ainda não havia a corretagem, né, o braço comercial de corretagem como existe hoje. As operadoras tinham os recursos, as suas equipes próprias de vendas, né? Então, estava iniciando esse processo. Então, quem era autônomo na época sofreu um pouco, e até quem não era, né? O próprio vendedor ficava com o seu salário ali e não conseguia vender e, consequentemente, caiu bastante a sua renda, né? Então, foi um momento bem delicado, bem difícil para todos nós. Opa, minha mãe, cara, ela ficava desesperada, eu não posso vender. Eu imagino sua mãe desesperada, porque sua mãe não voltava para a empresa... Se ela nunca batia a meta dela... Se ela não trazia um contrato, ela tinha que trazer um contrato no dia. Então, muitas vezes, chegava às 7 horas da noite, sua mãe chegava lá da rua, andando pra caramba, né? Ela já conseguia, Alex, tá aqui, ó, o contrato, consegui. Fechava um contrato no PAP, né? Batendo de porta a porta. Eu comecei a trabalhar com ela em 2002, cara. E minha mãe sempre foi muito louca, né? Eu sempre falo, cara, ela falava com todo mundo, falava. E eu lembro que quando a gente se juntou realmente para trabalhar e que eu assumi realmente que eu era um corretor junto com ela, ela saía para vender e eu ficava em casa, né, fazendo lá o meio de campo, recebendo as informações dela e processando lá os que tinham os contratos manuais. Isso. E, cara, eu tinha que fazer malabarismo, porque ela fazia cada coisa. Olha, a gente chegou a vender... Ela saía vendendo, eu não vendia aqui, não sei o que lá. E eu falei, mãe, mas calma, não pode, isso aqui não dá. Ela, tem que dar, menino, tem que dar. Foi pra dentro isso daí. Nós chegamos a vender planos de saúde sem contrato, apenas com uma ficha de adesão. Não tinha contrato, porque a gráfica não entregou, porque a operadora não fez, porque mudou. Uma folha de sulfite lá com os dados? Sulfite, fazia só com a fichinha de adesão e vendia contrato. A gente vendia contrato de plano de saúde naquele momento. Ô Alex, a gente vai falar bastante aí sobre a questão da evolução. Sim. Você tem muito mais conhecimento que eu. Até você colocou essa questão dos contratos modulares que eram antigamente. Modulares. E hoje em dia eles estavam querendo trazer esse formato novamente. Porque tem pessoas que focam no grande evento, que é numa cirurgia, numa internação. E hoje tem contratos para isso, como os contratos hospitalares, né? Sim. Que te dão direito à internação, pronto-socorro. Mas tem pessoas que é muito importante só uma questão de um exame, que tem pessoas que preferem só ter consultas e exames, ou que seja só uma parte ambulatorial. Ambulatorial, né? Específica. Antigamente era normal. Antigamente era normal. Antigamente existia, inclusive, planos que se chamavam plano modular. Então, era um produto modular. Você montava ele. Você não tinha que registrar nada. Você formava o contrato, sentava com a empresa e montava o contrato da forma modular, né? Ou seja, da forma que a empresa pretendia pagar. E você começou em que ano exatamente e em qual área que você começou? Leandro, aí você quer entregar a minha idade, eu tô velhinho já, né? Não, mas você tá caminhando agora, né? Você falou que já voltou a andar agora, vai melhorar. A gente não perde o pique, né? Então, assim, eu comecei em 1988, mas exatamente em agosto de 1988, eu vinha da área não era TI na época, era processamento de dados, né? Na época, Existia naquela época?
Era aqueles computadores de grande porte, né? Aqueles IBM gigantescos, CPD gigantesco, aquela coisa toda, e eu fazia a operação, a operação desses computadores de grande porte, né? Então eu operava e estava caminhando para microprocessamento, ou seja, né? O microprocessamento começava a chegar, os PCs começavam a chegar, aquela coisa toda, e estava caminhando para isso. E eu estava me aperfeiçoando nesse sentido. Então eu tive uma oferta da antiga Mesbla. Você conheceu a Mesbla? Mesbla, pô, opa. Ali no centro de São Paulo, né? Então, eu tinha justamente a da Qual que era 24 o de jingle? maio. A Mesbla tinha um jingle, né? Não lembro agora. Tinha, mas eu também não lembro. Não Minha lembro. memória não é tão boa assim, pô. Então eu tinha uma oferta na época da Mesbla para fazer todo o fechamento contábil da loja, né? Isso na área de processamento de dados mesmo. E na época me surgiu também uma proposta da Amico, assistência médica na área de cadastro. E molecão, na época, eu tinha, acho que meus 18, 19 anos na época. E a Mesbla eu tinha que trabalhar no sábado. É. Já sei, já, velho. Não tem como, Até né? 1 hora da manhã. Porque você tinha que fazer eu tinha que fazer o fechamento da loja. Todos os dias eu tinha que fazer o fechamento da loja. E mandar para o computador de grande porte, lá para o CPD da empresa, né? E na Mico eu trabalhava de segunda a sábado, salário muito próximo. Né? De segunda a sexta, salário muito Segunda a próximo. sexta. E Sabadão de boa, liberado. liberado para jogar meu futebol, moleque, né, pô? Aí você foi pra Mico. Aí eu fui para Mico, e aí não saí mais da área de saúde. Então eu comecei na Mico, na área de cadastro. Você conhece o Laureci Viviani? Lauricinho. Da Meplan, é meu mestre, foi o meu primeiro chefe no setor. Ele era o... Eu lembro que a minha mãe falava muito do Figueiredo. Você conhece o Figueiredo? Figueiredo foi o meu supervisor lá na... Meu supervisor da Minha sua mãe mãe fala, lá na Figueiredo Bancnet. que me ensinou a vender plano de saúde, o Figueiredo. Figueiredo era um cara muito bacana, um cara conhecia bastante e era um cara bom de venda, né? Porque naquela época tinha muito aquela coisa... a escola de venda, ela era de lista telefônica, das páginas amarelas, da enciclopédia Barça. Os grandes é verdade. Os grandes profissionais de vendas, eles vinham dessa área, que era um cara muito ativo, um cara que fazia ativo o tempo todo, o tempo todo. Ele fazia venda ativa o tempo todo, ele não ficava aguardando. E esse pessoal migrou, muitas dessas pessoas migraram para a área de saúde, né? Então, o Figueiredo era um desses caras que conhecia bastante de venda, né? Processo de venda e ele ensinou muitas coisas pra gente. E o PAP, ele era muito bom de PAP. A gente fazia muito PAP naquela época. Para quem não conhece PAP, a molecada que tá vendendo agora, né? Porta a porta, pô. Porta a porta, é bater de porta a porta. Tinha até um amigo que a gente saía batendo de porta a porta, e ele chamava-se Ricardo Góes. Aí a gente passava pelas ruas, ele gritava: "Olha o Góes! A galera já sabia. Olha o Góes!" Mas as pessoas entendiam óleo gás, né? E aí a dona de casa saía e ele abordava a dona de casa. A gente vendia Círculo do Livro nessa época. Velho. Cadê o gás? Cadê o gás? Moça! Não, calma, você é plano de saúde. A gente vendia Círculo do Livro, né? Não sei se você conheceu, mas Círculo do Livro é um clube de livros, né? Ou seja, a pessoa, ela se filiava ao clube, ela entrava e ela podia pegar os lançamentos, uma série de coisas. Então, a venda era isso na época, né? Era o PAP mesmo, era bater de porta a porta, sair de porta a porta, angariar, a gente ia para a feira, né? Pegava a perua lá, deixava todos os vendedores ali na feira, em locais onde tinha grande aglomeração de pessoas, e abordava com panfletos, conversava com as pessoas e por aí vai. Ô, Alex, mas aí você então começou com cadastro e já foi para vendedor? Não. Eu fui para a área de vendas efetivamente em 1995. Caraca, você ficou 7 anos aí. Fiquei 7 anos na área administrativa. Então, eu passei por cadastro, passei por relacionamento empresarial, contratos. Então, eu conheci bastante internamente toda a parte operacional da operadora, né? E naquela época, quem que tinha? A Mil sempre existiu, né? Nessa época, a A Mil Mil... nasceu em 78, né? Então, América, Bradesco, já tinham esses planos. Não, as seguradoras, elas estavam entrando naquele momento. Elas não se interessavam até então por plano de saúde. Também no final da década de 80, final da década de 70, meados da década de 80, que elas começaram a entrar. Entrou a Marítima, a Sul América,
foram as primeiras aí a entrarem No ramo de saúde. vendendo plano de saúde individual, né? E nessa época aí, quem que tinha? Um exemplo, tinha a Mil, Amico, Classes Laboriosas, Transmontano tinha? Tinha, mas classes laboriosas naquele momento era até mais forte, um nome mais forte que a própria Transmontana. Transmontana nasceu nessa época também, né? Você tinha a Interclínicas, que era Interclínicas. uma grande empresa naquele momento. A Unicor, né? Unicor, A vai, cara. Unicor que vendeu cirurgia plástica. Pô, É verdade, a Unicor vendeu cirurgia e plástica. fechou depois. Quando, Fechou. quando passou o período de carência, ela fechou, né? Puta, já pensou assim, ainda naquela época, se fosse hoje então, vixe, Pô, Maria, rapaz, aí ela não ia lascava. durar um mês. Não, mas ela não chegou a dar cobertura nenhuma plástica, porque existia um período de carência e acho que o cara já sabia que ia quebrar, então ele fez justamente para finalizar a empresa quando desse o período de carência lá da cobertura para cirurgia plástica. Então tinham várias operadoras, a Golden Cross, né, que era uma operadora grande, a Mil começou no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, com grandes salões de É, vendas, Golden né? Cross, verdade. A Mil foi uma Tudo interno naquela época, nada de freelance. interna. A Mil tinha, na época, acho que 200 a 300, acho que mais, acho que chegou a ter uns 600 vendedores, porque ela tinha um salão gigante na Paulista, tinha no ABC, aqui no ABC, tinha em vários locais. Aí você começou em 95. Eu comecei em vendas em 95, fui assim, não queria ir para vendas, não me achava um cara de vendas, né? E um amigo, o Marcelo, ele foi para a área de vendas, porque a Amico não estava vendendo pessoa física naquela época e voltou a vender. Então, formou novamente uma equipe de vendas e pegou internos, começou a pegar as próprias funcionários internos, fez um recrutamento interno. E esse meu amigo, ele ficou no meu pé e me convenceu. Eu disse que não ia, mas ele insistiu e falou: marquei uma entrevista com o seu Daniel para você, que era o nosso gerente lá na época do pessoal. Aí o Santos tinha ganhado a Comebol, você falou, o Santos fazia anos que não ganhou a Comebol? Não, o Santos ganhou em 97. Foi 97? 97, Então calma, é. você já Ainda já sentiu que ganhou a Comebol, né? Não, mas o Santos já tinha voltado, tinha sido campeão paulista em 84. O Santos estava numa draga lascada. Tá, Vila Belmiro era um pastão naquela época, né? Você jogava lá, só tinha lama. Aí você falou, só por causa disso eu vou virar vendedor, velho. Então, aí Sentiu? o cara fez uma entrevista comigo e falou: me vende essa caneta. Eu falei: pô, vendeu uma caneta? Vendi a caneta do jeito que eu sabia. Ele me contratou e aí eu sempre me coloquei da seguinte forma, né? Se é para fazer, eu vou tentar fazer o melhor possível, né? E vou buscar fazer o melhor possível e tá agregando valor a tudo que eu faço. Então, na minha vida, eu sempre fiz isso. Ah, é verdade. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a entender, conversando bastante com esse meu amigo, com outras A pessoas. demanda era bem maior, né? Tinha muito mais demanda do que profissional. Tinha muita demanda. E a Mico, ela era muito procurada, né? A gente tinha uns pontos de venda bons, né? Na época, hoje, o Hospital da Luz, lá Era mico lá? na Azevedo No mesmo Macedo, era o Hospital da Mico. Era o Hospital da Mico. Tinha, de um lado era o centro médico, né? Um prédio todo de especialidades, do outro lado o hospital. E a gente fazia plantão ali. Então, ali fazia fila para comprar plano de saúde, para você ter ideia. Fazia fila. Que coisa boa, hein? Acabou, hoje não existe mais. Mas naquele momento fazia fila. Então, a venda era muito mais receptiva, né, do que ativa naquele momento. A gente tinha uma venda muito mais receptiva. E assim, eu sempre sempre gostei de ficar um pouquinho depois do horário, fazendo alguma coisa, verificando feedbacks, uma série de coisas. E o pessoal ia embora às 6, né? O pessoal ia embora às 6, eu ficava até umas 7h30, 8 horas, e o telefone não parava de tocar, Leandro. E eu marcando visita. Então eu vi que aquilo era um negócio bacana, e eu sempre ficava depois do horário e fui crescendo. Aí no primeiro mês, né, eu não me destaquei em vendas, mas meu salário deu uma subidinha, com as comissões deu uma subidinha. Eu falei, opa, o negócio é bom. Aí tem, né? Aí no segundo mês, eu já fiquei terceiro colocado em vendas, né, dentre os vendedores. A gente tinha uma equipe com 15, 16 vendedores, eu fiquei terceiro colocado. E meu salário mais que dobrou. No terceiro mês ele triplicou, né, o salário que eu recebia triplicou. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. É com vendas que eu fui ficar. Fui campeão já no terceiro ou quarto mês, eu fui campeão de vendas. E fui me adaptando ali, fui gostando e não saí mais da área de vendas depois que iniciei lá em 95. Aí depois você continuou em vendas até...
Continuei em vendas, depois da... Passou por toda a transição da ANS Passei por toda a transição. como vendedor? Como vendedor, perdão, como vendedor, exatamente. Como vendedor, lá em 98, eu fui de vendedor de planos individuais do massificado na época da Mica, eu fui para planos empresariais, na época não existia PME, a gente vendia contratos a partir de 15 vidas, né? A partir de 15 vidas, Verdade. Então não existia. Para fazer um empresarial. Para fazer um empresarial, então a gente trabalhava as empresas, eu fui para plano empresarial, onde eu me especializei bastante, sempre gostei muito de trabalhar com empresarial, e aí eu fui para essa área específica, foco no empresarial, né? Então... Cara, eu lembro que quando vinha empresa para mim vender, eu ficava puto, porque eu não sabia, eu falava, não quero, não, vai, não vendo. E louco pelo pessoa física, cara, porque vendia muito pessoa física ali. Pessoa física vendia demais, né? Vendia muito, cara. Mas aí eu me especializei em planos empresariais naquele momento, aí até que eu saí da Mico e eu tive essa passagem pela Banquimed, onde também se vendia planos individuais. Aí que você conheceu minha mãe. Foi onde eu conheci sua mãe, né? Depois passei por várias outras empresas, tive uma experiência na época de uma corretora com um amigo que ele tinha ele já era corretor de seguros, e a corretora dele não vendia saúde, então eu fiz uma parceria com ele, fechamos alguns contratos, mas tivemos alguns problemas lá, então acabou havendo problemas realmente de passar a perna, então saí, voltei a trabalhar novamente, fui para Interclínicas, e aí comecei como gestor efetivamente, né, fazendo a gestão, em 2000, mais ou menos, eu comecei a fazer a gestão. Aí você foi trabalhar dentro da operadora como gestor, não como vendedor. Aí eu já deixei de ser vendedor. Aí eu passei a ser gestor, eu fazia a gestão de vendas. Foi quando já estava mais aberto, já estava trabalhando com o mercado de corretagem, então já existiam as plataformas de vendas, as grandes plataformas já existiam naquele momento. E a gente começou a trabalhar com as corretoras, né? Aí passar com as corretoras. E essa primeira experiência foi aqui no ABC, com a Saúde ABC. Né? Com a Saúde ABC, a antiga Saúde ABC. E o Alex, até trazendo um pouquinho pro mundo novo, né? Que agora o negócio da Marvel é multiverso, né? Tudo multiverso, né? Estão oferecendo cursos. Então, de multiverso? De multiverso. Cara, você já pensou se você tivesse aceito? Porque assim, se a gente começar a olhar pra nossa vida, a gente foi tomando os caminhos por detalhes. Você já pensou se você tivesse aceitado a proposta da Mesbla? Pois é. Talvez minha esposa não tivesse comigo. Você conheceu ela no ramo, né? Eu conheci ela no ramo, conheci ela na loucura. Interclínicas, e então mudaria tudo, né? É muito louco, porque eu já pensei nisso e assim, é muito louco. Eu brinco que daria uma reviravolta total. Eu estaria na área de TI, muito provavelmente, né? Muito provavelmente na área de TI. A minha esposa, eu conheci ela em Florianópolis, cara. Você acredita? E ela morava aqui no Jabaquara. Mas foi uma loucura, porque eu tinha até brigado com meu irmão nesse dia, era um Réveillon, e a gente tava meio virado um de cara pro outro, e a gente tava na frente de um barzinho ali na Lagoa da Conceição. Foi quando foi questão de segundos, eu virei e dei de cara pra um carro com 4 mulheres. Eu falei, posso entrar? E eu entrei. Mas eu tô dando esse exemplo porque é questão de segundos. Se eu não tivesse virado, o carro tinha passado. Você não... Cara, 4 filhos hoje, 2 cachorros. Pois é. É detalhe, né, cara? É detalhe. É muito louco isso, fala, né? Às vezes as pessoas não acreditam em destino, né? Mas acho que tem um dedinho de destino aí, não tenha dúvida disso. Cara. Eu falo, se eu tivesse esperado, sei lá, às vezes 10 segundos para virar, foi na hora. É muito louco isso. Verdade, muito louco. Eu tomei uma decisão. O cara, inclusive, da Mesbla me ligou depois. O cara que seria meu chefe me ligou e falou: você tem certeza do que você vai fazer? Você está na área de processamento de dados, pô. A gente vai te pagar curso, a gente vai te... Eu trabalhei no Banco Itaú também, na época na época que estava mudando, né, para microinformática. A minha chefe queria me pagar a faculdade, queria me pagar uma série de coisas e eu não quis, pô. Cara, é muito louco. E aí você vê essa questão da Marvel, né? Um exemplo... ela lançou vários tipos de curtas, né, ali na Disney, e um deles, o Capitão América, ele
na hora que ele vai tomar a injeção, explode um negócio, e aí quem toma a injeção é a Carter, né? Que é a namorada dele. Aí ela vira a Capitã América. É muito louco, cara. Você viaja. A Marvel fez um negócio que, assim, se você parar pra pensar e analisar pontos específicos da sua vida, pra onde, pra que rumo ela tomou, sim. né? Você fala, cara, que Não, loucura. é como a sua vida, né? A gente falando um pouco, levando um pouco, como sua vida, que eu acompanho desde que você iniciou. Né? Eu tenho um caso Entendeu? que eu ia para Israel. Para quem não sabe, eu me converti em judeu para servir o exército em Israel. E eu tava jogando no Nacional de São Paulo com uma ponte para ir pro São Paulo e eu deixei de ir para lá para ir para Israel, cara. Se eu tivesse ido pro São Paulo, será que tinha dado certo? Será que não tinha? Pois é. Sei lá, cara. A gente não sabe, né? Mas a gente não pode se arrepender de nada. Mas hoje, assim, o que eu vejo é você se destacando hoje no mercado como um estudioso de saúde, gosto. um estudioso de saúde, e hoje você conhece muito, né? Para quem começou não conhecendo absolutamente nada, né? Para quem não tinha o conhecimento da área de saúde, simplesmente de venda. Ou seja, o seu foco era vender, né? Era ali ter o cliente e vender. Mas você não dava o suporte que você dá para o seu cliente hoje. O seu cliente está em muito boas mãos porque ele tem um suporte garantido. Ele tem um conhecedor, tecnicamente, né, do produto que ele está comprando. Mas é o que a gente até conversou anteriormente. Antigamente a demanda era muito grande. Eu lembro que eu sentava... Então, a minha preocupação não era nem tanto vender, porque eu sabia que eu ia vender. Né? A briga ali era só para você ter... Lembra dos plantões? A gente ficou muito tempo na MESP naquela época. E aí a gente sentava nos plantões. E eu lembro que na Lapa era um plantão que os caras saiam no tapa por causa desse plantão. Pois que era sentar lá e vender. Senta lá e vender. Então, fazia você fila, né? Isso, exatamente. Então, às vezes você não se preocupava tanto por essa questão de qualidade, no pós-venda, de acompanhar o seu cliente, porque, cara, você só vendia, você vendia bastante. Olha, então... naquela época havia um jargão até que assim, meu filho não sabe o que fazer, não quer estudar, não quer... manda ele vender plano de saúde, era assim. Você sabe que eu reneguei, né? Eu sempre falo que uma época eu reneguei muito a minha profissão de falar que eu era um vendedor de plano de saúde. Eu trocava por corretor de seguros. As pessoas se envergonhavam, né? Porque eu me envergonhava. Eu me envergonhava. O próprio profissional, né? Se envergonhava. Porque, assim, realmente a gente passou uma fase muito grande. E eu falo que, sei lá, em 2014, 2012, 2014 ali, que foi começando a profissionalizar. E hoje em dia, cara, a gente tá num momento, assim, que eu até falo que é um dos piores momentos hoje para você contratar um plano de saúde, para você administrar um plano de saúde, para você ser uma operadora de plano de saúde com um tanto de mudança que tá tendo, cara. Sim. Tá muito difícil, muito difícil. E um setor judicializado também, né? Então você precisa entender isso para você poder estar do lado do seu cliente, mas também compreender, né, a operadora de plano de saúde, a seguradora, né, dentro da cobertura que ela oferece. Então você tem que saber equilibrar isso, né? Mas você tem que ter um conhecimento técnico e até jurídico. Eu tô fazendo até uns cursos agora. Muito grande, você tem que ter, pô. Então, com uma mentoria, porque não dá, eu não posso ficar só na parte técnica da operadora. Se eu não conhecer um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, se eu não conhecer um pouquinho sobre legislação, sobre jurisprudência, sobre o que pode acontecer. Direito de saúde, né? Isso, o direito de saúde. Na área da saúde. Eu não consigo entender exatamente o que o cliente está sentindo, o que ele está passando para poder orientar. Muitas vezes eu não posso avançar, que aí entra a parte jurídica, aí é tudo questão de liminar, mas eu consigo orientar e direcionar, que é o principal. Sim. E assim, né, a gente vai entrar nesse sentido, por isso que é muito diferente o lado de cá, né? Ou seja, o lado de ser um corretor de planos de saúde, né? Você ser um corretor e uma plataforma de vendas de planos de saúde, e você está do lado de lá. São visões muito distintas, mas que você precisa ter o conhecimento para poder orientar o seu cliente e direcionar ele muito bem. E voltando um pouco, na época que a gente estava falando, né, existia muita picaretagem, né, lá atrás. Existia muita picaretagem. Cara, posso falar uma aqui? O cara falava, vou vender o plano de saúde, nem que seja honestamente eu vou vender o plano de saúde, entendeu? Porque era complicado. Posso falar uma que eu achava um absurdo? Porque teve uma época que eu só trabalhava com a MESP. Depois eu fui olhando o que os caras faziam, eu achava surreal. Porque naquela época, se você não pagasse o plano, ele cancelava automático, não sujava o nome. Não. Aí as operadoras tinham premiação. Eu lembro que a galera fechava um plano da MESP. Eu fechei um plano da MESP pro Alex. Fui lá, peguei todos os dados dele, preenchi a ficha e mandei. Com essas mesmas informações, ele fazia um Santa Helena, ele fazia um Dix, ele fazia um Medial, só para ganhar a premiação.
e aí ele não pagava. E aí cancelava automaticamente, mas ele ganhava a premiação. Eu falava, cara, que loucura, esses caras é muito doido. O Leandro, tem a história da própria Marítima, né? Que virou Sompo depois, e agora virou Sul América, né? A Marítima, ela lançou uma promoção que sem carência e o vendedor trocava na hora o cheque com a Marítima. Com a Marítima. Porque a Sul América ela pagava depois que o cliente pagava o boleto, sempre foi assim. A Marítima não, ela não gerava boleto, entregava a proposta, dava o cheque na hora, a Marítima dava o dinheiro. Pronto. Os caras faziam só para ganhar o dinheiro, cancelavam depois e, na verdade, já tinham feito Sul América para o cliente também. Então, os caras, para adiantar o valor, eles faziam isso. Só para você ter ideia, a Marítima ficou pouco tempo vendendo plano de pessoa física, depois parou por conta dessa situação. Entendeu? A maioria das seguradoras acho que ficaram bem pouco tempo, sim, né? Depois da lei aí, é muita... Depois da lei, então, nem se fala. Mas assim, uma das coisas que até hoje eu sempre questionei, desde o tempo de vendedor, desde quando passei a ser gestor, é essa questão das operadoras entenderem de que vender para pessoas acima de 59 anos não é legal, nunca foi legal. Porque eu caso com o cliente, porque minha carteira envelhece, claro que envelhece, o cliente não vai sair, né? Então, tinham algumas desculpas para a operadora e várias operadoras saíram dessa situação e muitas delas, inclusive as seguradoras, saíram justamente da pessoa física por entender que a carteira de pessoa física envelhecia e a sinistralidade aumenta, claro que aumenta, né, se você não administrar, e seria prejuízo na certa. Mas eu sempre questionei isso, porque a pessoa, né, quando compra plano de saúde, sendo maior de 59 anos, são um dos clientes mais fiéis que existem. Aquele cliente que tem o seu dinheirinho, que guarda o seu dinheirinho para pagar o plano de saúde, porque ele sabe que vai precisar. Cara, ele cumpre religiosamente aquilo que a operadora determina para ele, ou seja, você tem que fazer uma consulta de acompanhamento, vamos fazer sua consulta de acompanhamento. Ele não é o tipo de cliente que ele só vai utilizar o plano, né, naquela necessidade de ir para o pronto-socorro, não, ele vai fazer o acompanhamento, então é rentável, tanto que assim, a gente tem o Prevent Senior, que é um case, né, nesse sentido, que nadou no oceano azul, né, porque ninguém queria, e virou uma potência dentro do nosso de mercado. Eles reclamam menos, né? Reclamam menos, o cara fala, cumprem, uma galera mais nova fala, mas não tem aqui do lado da minha casa. Aí o cara que tem um plano aí, que tem mais de idade, mora em São Bernardo, o negócio é lá na zona, ele vai. Ele quer cuidar da saúde dele. Ele vai. E ele aceita, né? O que as operadoras não queriam, na verdade, eu acho que era colocar investimentos nesse sentido, entendeu? Dispor de investimentos para cuidar da saúde, para fazer uma medicina preventiva. Então, elas não quiseram investir nesse sentido para essa população que envelhecia, ela poderia ter um controle de risco muito maior, se a operadora se interessasse em fazer isso. Naquele momento, as operadoras não se interessavam em fazer isso. Então, abriram mão da pessoa física por conta disso. Cara, e pegando um gancho nisso que você está falando, antigamente era muito louco, porque a gente tinha toda essa restrição acima de 59 anos. Isso. Continuamos tendo. Sim. Mas hoje está até um pouco mais flexível. Muito agora, mais. Essa mesma restrição, sabe onde está agora? 0 a 18 anos. Exatamente. Cara. Sabe por quê? Porque antigamente, né, a gente não tinha tanta tecnologia para cuidar, talvez, aí de alguns tipos de condições ou problemas que as crianças tinham. Ou até acompanhar. Até acompanhar. Uhum. Hoje em dia, as crianças estão sendo diagnosticadas muito cedo. Sim. Com problemas, muitas vezes, crônicos de saúde, ou até mesmo questão de autismo, ou uma questão de um TDAH, uma questão de uma dislexia. E aí acontece que esses tratamentos são muito caros. São. Porque antigamente você não tinha tanta tecnologia para poder fazer, né, o tratamento adequado. Até alternativas. Uhum. E hoje você tem. Uhum. E muitas vezes a operadora não tem uma cobertura, tem uma cobertura parcial. Muitas vezes isso é judicializado, porque a gente está falando de vidas, então entende-se que tem que ter o atendimento, claro. Mas é um problema hoje crônico. Nós não conseguimos fazer um plano, um exemplo, para uma criança. Verdade. Hoje, se eu não me engano, só tem uma operadora, que é a Intermédica, que faz um plano para uma criança. Se nascer um nenê hoje, e você quiser fazer um plano de saúde para ele, você não consegue, cara. Só para o seu filho. Não, não consegue. Não consegue. Não dá. Mesmo. Se eu não me engano, só a Intermédica faz. Salvo aí outras regiões. Estou falando de São Paulo. Sim. Não tem outra.
Não, independente, não tem. Ah, mas aí, sei lá, tem Biorrida, Cruz Azul, as suas operadoras, mesmo que sejam intermediárias, mais básicas, não tem problema, elas não fazem, Não cara. fazem, não fazem para criança, exatamente. Não faz. Só a partir de uma determinada idade É, aí, alguns com 6, alguns com 12. com 12 anos, com 13 anos, alguns nesse sentido, e não querem. Na verdade, elas não podem fazer isso, né? Então, É. se o cliente bater o pé e quiser fazer para a criança, ele vai poder e bater o pé lá Bater na o pé. operadora e fazer para o filho dele. Mas elas criam, né, Barreira. uma barreira para as corretoras e para os corretores venderem esse tipo de situação. É. Mas é o que você disse, né? Acho que a medicina evolui a todo tempo. Hoje se diagnostica muito mais Rápido. precocemente, né? Esses problemas com crianças. E a população mais Que é bom, velha, né, cara? Que é bom. que é bom, mas as operadoras, novamente, elas simplesmente não querem saber, né? De tentar verificar os motivos que existe tecnologia para isso hoje, né? E administrar isso. Ou seja, é interessante, sim. De que forma que pode ser interessante isso? Como os idosos, de que forma que pode ser interessante isso? Pode ser interessante se eu conhecer a vida clínica dele, se eu Antigamente conhecer você não como ele está conseguia. entrando. Passou de 59 não dava pra fazer. Hoje em dia tá Não. lotado de plano Hoje sênior. todo mundo quer. Porque Hoje todo uma mundo começou, foi a Prevent, e as outras foram. Então, é um ticket médio mais alto, Leandro, É. para começar, né? Então, hoje as operadoras pensam muito nisso. Eu preciso aumentar meu ticket médio. Então, eu preciso de ter um resultado melhor e o ticket médio é importante hoje importante. dentro das operadoras. É um ticket médio maior, é um boleto que você sabe que ele vai ser pago, né? A inadimplência é muito baixa nessa Baixa, faixa de idade. bem baixa. Então, elas acordaram para isso agora, né? Pena que foi agora. Verdade. Ô, Alex, me fala uma coisa. Aí você começou em 2000. E aí você ficou como gestor até 2020? 20 anos? 20, 21 anos, né? 21, né? Você parou o ano... O ano passado. Até o ano passado. Eu sempre continuei como gestor, né? Fazendo gestão dentro das operadoras, como gerente comercial. Mas aí você passava como gerente comercial, mas você chegou uma época a trabalhar no PJ ou sempre como gerente comercial? Atendendo direto o corretor para PME ou para algumas áreas específicas? Não, desde que eu entrei foi para atender o corretor, foi justamente efetuar um trabalho de abertura. Meu primeiro trabalho como gestor foi abrir para o mercado de vendas, de corretagem, né? Ou seja, a empresa nomeou meia dúzia de corretoras, né? A gente buscou no mercado, conversou com as corretoras e aí foi justamente abrir a área comercial para que essas corretoras fossem o braço de vendas da operadora, né? Então, a partir dali eu passei a fazer a gestão. Então, eram planos, a venda massificada mesmo, de pessoa física, era o que mais se vendia naquele momento. Estava iniciando PME também, né? Então, e também PJ, né? A gente sempre tinha, então, eu fui gestor de planos tanto de massificado quanto de planos empresariais e também passei por uma administradora de benefícios, né, fazendo gestão. E dessas operadoras que você passou, administradoras, qual que você ficou mais tempo, assim? As duas principais, assim, teve alguma? Não? Alguma você ficou mais tempo, outra menos tempo? Ou... Não, teve na Amico eu fiquei um bom tempo, né, fiquei uns... que foi onde eu me formei, base, né? Foi a base de tudo. Então, na Amico eu fiquei cerca de 9 anos, mais ou menos na Amico. E na Saúde ABC, que foi onde eu tive maior evolução como gestor, né? Porque a empresa ela estava também, naquela época se chamava reengenharia, né? Ou seja, a empresa ela estava se reorganizando, ela estava se profissionalizando, teve uma série de mudanças, né? E foi muito importante na parte de gestão, que a gente recebeu muitas ferramentas de gestão naquela época, que até então não eram utilizadas para que a gente pudesse usar no nosso dia a dia. Então, ali eu cresci muito como gestor comercial. Né? Você passou pela Interclínicas, Intermédica? Interclínicas como vendedor, né? Intermédica nunca passei. Não, Intermédica não, verdade. Só como... E na Sansio a gente estava até lembrando alguns tempos, né, que a gente estava falando sobre... Porque a questão do podcast, né, que eu tinha perguntado se você já tinha participado, mas antigamente não era o podcast, né? Você tinha entrevistas, essas coisas. Entrevistas, você fazia... Hoje você faz um monte de vídeo aí, né? Vídeo o tempo todo, hoje é call o tempo todo, conversa... O pessoal está conversando mais via call do que pessoalmente, agora que está voltando, né? Efetivamente, até devido à pandemia, né? Que foi uma evolução muito rápida, né? Foi importante isso, tecnologicamente falando,
Acho que para coisa que a gente fazia, a gente de vez em quando tinha que sair de São Paulo e ir até outro estado para fazer uma reunião que não era necessário, né? Ou seja, diminuir até os custos. Mas naquela época era muita televisão, a gente fazia muito merchan, né? Então tinha uns programas de televisão da Kátia Fonseca, que está na... Kátia Fonseca. Acho que ela ainda está na televisão, né? Acho que ela ainda está. Então, Eterna, né? tinha Claudete Troiano na Gazeta, até o próprio Ronivon, que foi até garoto propaganda da Blumed, né? No lançamento do plano sênior da Blumed, que foi bacana. Então, se fazia muito merchan, Leandro. A gente contratava, a operadora contratava lá dentro do programa um merchan, né? E muitas vezes a gente era convidado para falar sobre o produto. Então, eu fiz algumas dessas situações de estar no programa falando do produto, falando um pouco do produto ali, como garoto propaganda naquele momento, junto com a apresentadora do programa na época, né? Eu lembro. Até a Ana Maria Braga fazia vários merchans quando ela estava na Record fazia. também. Eu lembro que naquela época, eu vendia naquela época muito mais a Mesp, né? A gente trabalhava numa corretora que era focada em a Mesp, a gente tinha poucas. E eu lembro que quando iam fazer um anúncio, aí eles chamavam alguns corretores, né, cara, pra ficar lá. Coisa de louco. Coisa de louco, porque tocava pra caramba, velho. Na hora do merchan, o telefone não parava de tocar. Entrava e começava, e tome. Atendiam ali. E a gente fazia o atendimento rápido, pegava o telefone e falava, posso te ligar em 20 minutos pra não ocupar a linha, cara. Pra não ocupar a linha, e aí ficava, cara, era isso aí. Eu lembro que eu fazia direto. Até na Banquimed a gente fez merchan lá, a gente fazia merchan, a gente ficava nessa vibe também lá na... Meu, era muito louco, né, cara? E era muita ligação, era uma atrás da outra. Né? Era uma atrás da outra, e dali você tinha muita ligação nacional também, coisas que não interessavam, né? Que eram fora do estado, porque a chamada era planos a partir de R$50, com cobertor para isso, então todo mundo ligava, né? Ligava a pessoa ninguém falava naquela época que era planos a partir, olha a estrelinha aqui, né? O asterisco. De 0 a 18, não, era planos a partir de R$50. Aí ligava a pessoa de 70 anos, eu quero um plano desse. Não é para você. Cara. Então era assim o merchan na época. E de toda essa época que você trabalhou como gestor, teve algum principal desafio assim? Porque o que eu vejo hoje, tá? Com os gestores que atendem a gente. Cara, é muito corretor para um gestor só, velho. Sim. Eu sempre falo, cara, como é que vocês conseguem? Porque além dos corretores, e antigamente era mais ligação, e-mail, né? Hoje em dia o WhatsApp não para. Tem a questão da cobrança também que vem da operadora, da gerência, do superintendente. Então, puta, é muita cobrança e é muito corretor para atender, cara. O gestor, ele tem a sua meta também, né? Assim como você tem da sua equipe, como, né? Cada pessoa, cada vendedor tem a sua meta pessoal e também a meta da corretora por onde trabalha, o gestor comercial. E esse nome gestor comercial, você sabe que quem inventou ele foi a Mil, né? Não. O cara é um supervisor comercial, ele dá um suporte para que as corretoras vendam, né? E a Mil criou o cargo de gestor comercial. Então, o mercado passou a chamar de gestor comercial. Todo mundo conhece como gestor. Liga pro seu gestor, liga pro seu gestor. Mas foi a Mil que criou o cargo lá de gestor comercial. Porque, na verdade, essa é a grande dificuldade, Leandro. O cara que trabalha com... e a Mil tentou passar isso, né? E quem trabalhou, os gestores que passaram lá na Mil, aquela leva de gestores que existiam antes, aí quando chegou a United Health, ela mudou completamente a área comercial da Mil, muita gente saiu, né? A gente conhece vários aí hoje que são nossos amigos. Então, a ideia é justamente essa. O cara não pode ser mecânico, né? E é o que você disse, se tornou uma coisa muito mecânica. Então, hoje a gente vê muita gente reclamando do atendimento dos gestores comerciais das operadoras. Ou seja, o cara atende muita corretora, ele tem uma carteira de corretora, ele tem uma meta a cumprir. E assim, se a Lemo está vendendo satisfatório para que ele atinja a meta... né? E a corretora ele vai dar mais atenção. E a corretora Alex está vendendo bem pouco, ele vai dar atenção para a Lemo, você pode ter certeza disso. Valeu, Alex. Fica aí que eu vou atender. Desculpa, Alex, eu vou te atender quando eu puder, mas eu preciso. Então, assim, infelizmente, a grande maioria... Gente, não entendam mal, tá? Não estou dizendo que... Eu acho que tem que haver uma evolução nesse sentido, pessoal. Acho que uma evolução nesse sentido. Então, a grande maioria hoje trabalha dessa forma. Mas não por culpa dele, culpa justamente do que você disse. Ele tem uma demanda muito grande de trabalho, são muitas perguntas, muitas situações, muito corretor ligando para ele. Tem operadora que não tem um suporte para esse gestor comercial,
ou seja, não tem pessoas dentro da operadora, uma área de apoio ao corretor que possa também garantir que ele faça um trabalho mais tranquilo, focando no que ele deve fazer mesmo, que é ser gestor. Porque, assim, ele tem abaixo dele uma carteira de corretoras e de vendedores que ele tem que administrar, ele tem que fazer gestão disso. Então, não é simplesmente você ligar para ele e falar, pô, como é que eu faço para vender um PME? Precisa para colocar a companheira, precisa da declaração de convívio marital? Tá? Aqui isso é pergunta básica, porque o corretor podia muito bem entrar no site da operadora e verificar isso. Mas é isso que ele tem que responder. Então, não é isso. Ele teria que sentar com você, muitas vezes, além de atender sua equipe e incentivar, né? Ou seja, está fazendo sua equipe ficar vibrante com o produto dele, ele tem que sentar com você e mostrar para você os números da sua corretora, porque sua corretora não só vende, sua corretora está colocando para dentro da operadora uma carteira de clientes. Não que é só aquelas vendas, né? Existe uma carteira lá. Existe uma carteira, e essa carteira pode ser deficitária, essa carteira pode ser interessante. Você pode ser bonificado por ter uma carteira que seja interessante para o operador, ou seja, por colocar um risco. A gente fala muito em venda qualificada, os operadores falam muito em venda qualificada. Venda qualificada vai acontecer, né? E ela acontece quando eu te dou feedback. Quando eu chego para você, Leandro, e falo assim, olha aqui, ó, Leandro, estou te trazendo aqui todas as informações da sua empresa, a sinistralidade da sua corretora, quais são os maiores utilizadores, ó, essa empresa aqui não está legal, essa daqui está, pô, seu sinistro está bacana, olha, se você continuar assim, suas corretoras vai ter uma bonificação, porque você está atingindo os objetivos de risco da operadora, você está trabalhando junto com a operadora, você está caminhando junto, né? Você não está caminhando à frente da operadora. Porque, infelizmente, né, o que a gente viu durante esse tempo todo é assim, eu vendo a operadora que cuide, que se vire para entregar e cuide lá. O que aconteceu? Quebradeira. Né? Aquela que disse assim, vamos vender, né? Não importa como vamos vender, quebrou. Né? Então, assim, não fez a gestão da sua carteira, não administrou como fazem as seguradoras, né? Porque elas têm uma legislação até diferente, né? Elas são ligadas à Superintendência de Seguros Privados, então ela também tem que atender a isso. Então é diferente, mas eu acho que o gestor comercial, né? Se ele se preocupar em ser gestor comercial, né? Ele te der essa possibilidade de você conhecer melhor o que você está mandando para a corretora dele, e a partir daí ele poder trabalhar com você, formatando ações junto com você, eu acho que dando clareza, transparência acima de tudo. Acho que e as operadoras têm esses dados, né? Elas... Todas têm. De cada corretora. Tem, porque hoje você recebe sua comissão, sabe exatamente qual... os corretores, os vendedores são cadastrados para serem bonificados, para participarem de campanhas. Então, elas sabem quanto que cada corretor seu vendeu, quanto que a Lemo vendeu, elas têm todos esses detalhes. Então, isso é fazer gestão. E a Mil fez muito isso com os e até alinhar a expectativa, né? Porque, cara, como o corretor é ansioso hoje, velho, ele liga para um gestor, se o gestor não atendeu... Já era. Esse cara... Muitas vezes o cara não pode atender mesmo. O cara tá dando treinamento. O cara tá almoçando. Fala, meu, eu vou te ligar, eu vou te retornar, né? Fica tranquilo, se você... Porque, em alguns casos, eles têm um back-office, né? Que é uma pessoa que fica interna, mas em alguns casos não. Mas, meu, como corretor é ansioso, cara. Como corretor é ansioso. E muitas vezes por informação besta que você encontra no site, encontra num simulador que tem bastante coisa, que você encontra em diversos locais. Porque, realmente, o gestor hoje em dia, eu vejo que eles se desgastam sempre em alguns pontos específicos que, putz, tá um monte de lugar que... E não adianta dar treinamento. Eu acho que o treinamento tem que ser focado, né? Ele tem que ser direcionado naquilo que a sua corretora precisa, né? Então, eu acho que isso tudo faz parte da gestão. E o vendedor, ele não vai deixar de te ligar, né? Eu estava tentando fazer minha terceira filha, o corretor estava ligando para mim. E tem gente que para e atende ainda, né? Tem, pô. Não, mas é brincadeiras à parte, mas o corretor, quando ele tem uma necessidade, ele liga. Não quer saber se é 10 horas da noite, se é meia-noite, se você está almoçando, se é final de semana, ele liga, né? Muitos deles ligam. E essa ansiedade a gente tem que atender. Eu acho que atender, né? Quando você atende, você já está dando um respaldo para o seu corretor. Não, deixa o Tom vir. Vem aqui, Tom. Dá um oi para a galera aí. Vem aí, pôr uma água aí para nós. Fala, Tom. Esse aqui é o nosso... Esse cara é fera, hein? Esse cara é fera. Ô, Tom, quando você sair, você despede como se fosse o Silvio Santos, então. Oi. O cara é besta.
Tá certo disso. Está certo. Ô, Alex, e essa questão de gestor é bem... Eu vejo hoje, né? Eu tenho um bom relacionamento hoje com os meus gestores, né? Puta, eu brigo, falo um monte, mas, puta, às vezes eu até... A gente se entende, na verdade. Eu brigo, assim, às vezes, mas depois eu me arrependo muito, às vezes, de alguma coisa que eu falei, que a gente fala muito no calor, né, velho? É, E o gestor, ele tem que ter um sangue frio ali, não tem não, cara? tem. Porque, Tem que velho, ter. ele tem que engolir umas paradas ali que eu falo, Tem. velho... É complicado. Até E eu mesmo fora, eu falo, puta, depois eu vou lá e peço desculpa. Eu falo, mano, foi mal, velho, foi fora mal. isso, eu acho que Porque isso você quer que o gestor faça milagre e não depende dele muitas depende dele. vezes, cara. Ele tem que pedir, ele tem que subir, ele tem que levar para uma gerência, para uma diretoria, algumas situações aí que não dependem dele. O que depende dele, e é claro que ele tem interesse em vender também, né? Porque, como eu falei, ele tem sua meta, ele tem sua remuneração variável, então ele também está interessado em vender. Pô. Mas existem regras para isso, existem uma série de situações, né, que o cara tem que seguir a linha ali, né? Tem que seguir a linha. Então, o gestor hoje, eu acho que ele é importante, mas eu, enquanto gerente comercial, comandando a equipe de gestores comerciais, supervisores comerciais, o que eu sempre passei para eles é assim, transparência, né? Se é aquilo, né? Se você errou, você tem que falar para o corretor que você errou. Se o corretor errou, você tem que falar para o corretor que ele errou. Então, assim, tem que ser direto, tem que ter transparência, tem que falar, ó, o processo funciona assim, não vai dar para entrar assim, então, assim, aqui eu não consigo, porque aí você acaba, né, ganhando, e a gente ganhou grandes amizades, né, grandes amigos nesse período todo. Uma das coisas, assim, que eu acho muito importante nessa minha carreira na área de saúde é que não tem nenhuma porta fechada, Leandro. Onde eu bater, graças a Deus, a porta se abre, né? Então, Tanto é que quando eu quis fazer, eu falei, mano, eu vou chamar o Alex aqui, cara, que eu quero que ele conte a história. De gestor a corretor. A gente vai então, chegar na parte da corretagem. vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar Mas que eu vou aprender muito com você. justamente por isso, cara, por essas portas abertas, por ser sempre claro, transparente e profissional por onde você passou, cara. Então, é o que eu sempre passei pro pessoal. Eu falei, pessoal, e assim, mesmo que você estiver em reunião comigo, quantas vezes eu estava em reunião com o pessoal, até às vezes era até chato, porque eu dava essa liberdade para eles. Pô, Alex, o cara tá me ligando aqui, isso aqui é importante. Não, atende. Né? Outras, não dá para você estar com o celular, então deixa o celular do lado de fora, infelizmente avisa seus corretores que a gente vai precisar se concentrar aqui. Mas assim, dê a resposta para o seu corretor, para a Clara. pessoa que está te ligando, para todos aqueles que A ligaram. resposta verdadeira, né, cara? Um diretor meu, eu aprendi isso com ele, né? A gente estava em reunião, ele anotava aqui, ó, Leandro, Alex, Tom, enquanto estava em reunião. Depois ele pegava o telefone e retornava a cada um desses, né? Então, isso é o básico que a gente tem que fazer. Então, assim, você me ligou, eu não pude atender agora. Tá aqui, tem gente que tá com certeza te ligando e me ligando. Então, a gente Agora, vai se olhar... você bater o olho aqui, ó, deixa eu ver meu WhatsApp. Ixi, melhor não tô vendo. A gente vai olhar e vai retornar a todos. Então, simplesmente isso. Isso é o que o corretor quer, Leandro. Simplesmente é ter um retorno. Olha, desculpa, eu não posso te atender agora, mas daqui a pouco eu te ligo. Então, é o básico, né? E ser bastante transparente com esse cara. O corretor quer ser abraçado, né? Ser abraçado. Com Mas certeza. hoje eu vejo que tá... a área de corretagem, ela está se profissionalizando muito, né? Então, o corretor também precisa caminhar junto com essa profissionalização. Aí o cara precisa estar mais profissional, ter mais conhecimento. Queria mandar um abraço agora pros meus gestores, hein, velho? Ó, o Raulzão, meu gente brother, boa, o André, meu parceiro, o Cadu da Porto também, gente boa. Os caras são parceiros, velho, que os caras são... Não, tem muita gente boa. Eu não vou mandar abraço, que é muita gente, mas... É os que eu mais falo aí, né, vai. Gente... Ah, e a galera da Cobroker também, que, velho, a Beth, velho, você é louco, a Beth é... Ah, não, tem muita gente boa no mercado, muita gente boa. E assim, pô, eu conheci pessoas sensacionais, assim, gente que eu formei, que hoje está no mercado aí, está numa situação bacana, né, que galgou andares aí no mercado, que hoje são grandes profissionais, né, e que conseguem passar conhecimento. Então, isso deixa a gente bastante feliz, né, de ver pessoas que começaram lá atrás, a gente formando, passando um pouco do nosso conhecimento, né, do que a gente tinha para eles, e eles cresceram e até hoje somos grandes amigos, né. Então, isso é muito bacana. E esse negócio até, voltando só um pouquinho no que você falou, de você ser claro, né, e falar até a verdade pro corretor,
não é a verdade, é a regra, A né? regra é falar, Porque falar a ele, verdade. muitas vezes ele quer mudar a regra, né? Não, não tem como, né? Eu queria trazer até essa questão pro próprio corretor, que muitas vezes tem a dificuldade de falar a verdade pro cliente, cara. É Sim, só falar. é só falar. Vai doer, mas vai Isso, doer menos do que isso. você segurar esse problema na mão, colocar no bolso e quando for para estourar e vem uma Aí vem bomba, uma bomba que aí você já fez a aí caca já era. toda. Aí já era. Aí eu já tive que resolver algumas situações como essa nesse meu período aí de profissional da área de saúde. Já tive que resolver alguns Já saiu problemas umas na como esse. porrada aí, Alex? Não, porrada não. Mas assim, né, tem algumas situações, se a gente for contar, né, é Não, mas complicado. é que tem alguma situação que se você tiver do lado do cara. Não, mas porrada Tô não. brincando. Eu sempre fui um cara muito da paz. Então, Não, mas não sabe? presenciou nenhuma também. Já, presenciar já. Pô. Presenciar já. Já presenciei algumas coisas aí. Ai, Mas assim, velho. algumas situações em que o corretor se enrolou por não falar a verdade para o cliente. Aí a bomba chega Que é na que a, nossa mão. a seguradora, a operadora ou o gestor faz milagre. Isso, aí a bomba chega na operadora, cai no nosso colo. Aí você tem que tentar resolver. E que forma que eu resolvi? Fui e falei a verdade para o cliente. E a situação foi resolvida. A situação foi resolvida. Ou o cliente falou, não, não é isso que eu quero, então não tem problema, a gente cancela tudo que foi feito. Não, agora eu entendi e a gente reverte, consegue fazer a venda e o cara fica feliz, o vendedor fica feliz, entendeu? O cliente também. Falando a verdade, falando o que realmente são as regras, como funciona. Então, não tem mais espaço para você inventar. Apesar da gente estar no Brasil, né? E o Brasil, infelizmente, sempre tem o seu jeitinho aí, né? Pois é. Mas isso cada vez mais a gente fala muito de compliance, né? Essa compliance, né? Essas coisas todas hoje dentro das empresas. A gente tem que levar isso para nossa vida também. A gente ter regras na nossa vida aí, nada melhor do que você falar a verdade. E você foi gestor, gerente comercial? Isso. Qual cargo mais aí nessa parte, nos bastidores? Eu acho que eu fui gerente comercial, né? O A, cargo máximo que a eu maior cheguei parte. dentro das operadoras, a maior parte do tempo foi como gerente comercial, né? Eu sou gerente comercial desde 2005, 2007, mais ou menos, E a última 2006. operadora que você passou? Foi a Blumed Saúde, né? A Blumed Saúde. Trabalho em São Paulo, em Santos. Que eu estava na Nunes e Grossi, que é uma administradora. Eu fiquei um bom tempo na Nunes também, né? Verdade, né? A única experiência fora de operadora de plano de saúde que eu tive foi uma administradora de benefícios, que foi a Nunes e Grossi, na Baixada Santista, no período que eu morei na Lá. Baixada Santista, né? E aí, da Nunes e Grossi, eu tive um período de 1 ano trabalhando na Blumed Saúde, que é uma operadora também bacana. E me tira uma dúvida. Você acha que a maioria dos gestores, eles já pensaram em ser corretores ou não? Porque eu queria saber quando que começou a passar pela sua cabeça essa vontade, cara? Falar, cara, será que eu consigo? Será que eu consigo vender? Passa ou não? Então, o que acontece? Eu acho que passa na maioria deles, pode ter Porque às vezes certeza, eles veem Leandro. tanta oportunidade ali, né, Muita cara? oportunidade e muita. O que mais passa na cabeça do cara, assim, né? Fala assim, pô, o Leandro tá bem, meu. Leandro tá bem. Leandro tá bem, tá. A corretora tá vendendo X mil reais por mês. E, pô, né? Agora, assim, não é tão simples Não é, assim. né, cara? Não é tão simples assim. Porque Então, às vezes o pessoal vê muita oportunidade em algo, em algum cliente ou alguma oportunidade que já tá ali, que alguém trouxe ela. Eu acho exatamente. que o problema é você chegar até ela, Chegar né? até ela. E assim, muitas vezes tem um cara ali que o cara é bom de venda, mas ele não tem o conhecimento técnico que eu Que tenho, você tem. que o gestor tem. Então o cara fala, pô, meu, eu tenho um baita conhecimento técnico. O cara não conhece nada. E o cara Eu tá fiz a venda vendendo. sozinho, eu fiz a venda sozinho, Eu às que vezes. fiz a venda para ele. Eu que fiz a venda para ele, estou dando dinheiro pro cara, essa coisa toda. Então tem muita gente que pensa dessa forma. Mas quando vem pro lado de cá, a coisa é completamente diferente, totalmente diferente. Não é tão simples assim como eu disse. Você, né, todos, se você pegar o histórico de grandes plataformas, de grandes executivos da área de corretagem de planos de saúde que existem hoje aí, todos têm uma história. Todos têm um longo histórico aí e os caras tiveram que batalhar bastante para se tornar profissionais respeitados, grandes executivos na área de corretagem de planos de saúde, né? E
terem o seu sucesso, o seu êxito. Então, todos têm uma história. Então, olhar para essa história, o tempo que essa história levou para o cara chegar a isso é muito importante. Então, não é hoje você sair, a não ser, né? Mesmo você tendo todo o dinheiro que você precisa, se você não tiver o feeling, se você não tiver o conhecimento, se você não souber técnica, onde né, a técnica, se você não souber onde você está pisando, se você não fizer um bom planejamento, a coisa não anda. E Não é tão mesmo assim simples ainda dá umas derrapadas, né? Ah, vai dar muita derrapada, todo início é difícil em qualquer situação, né? Todo início é difícil. Depois você vai se aprimorando, mas todo início é difícil. Então, assim, claro que durante esse tempo, há muito tempo que penso, na época da Sansil, quando a Sansil estava numa situação delicada lá para fechar, né? Que na Sansil, eu não fechei, eu apaguei a luz e fechei a porta na Sansil, né? Então, Deixa eu contar uma história aqui, Alex. A primeira empresa grande que eu fechei, cara, a primeira empresa grande que eu fechei foram 2.000 vidas. Eu não lembro o ano. Que ano que a Sansil fechou? Que o doutor... 14, não foi? Não, 2010, eu 10, acho. foi 10, 2010, isso. 2010, Foi isso aí. 2010. A primeira grande empresa que eu fechei foram 2.000 vidas, chamava Impacto Segurança. Impacto. O Rafael Cavalcante que me ajudou nesse fechamento, cara. Grande Rafael. E ele falava assim... Como que era o nome do dono Dr. Luiz Roberto. Dr. Luiz Roberto, ele falava, Silveira. vou levar pro Dr. Luiz Roberto. E aí, a Sansil já tava quebrada nessa época, né? Já. Eu E tava lá dentro. Você tava lá dentro. E a gente tava... Eles tinham a AMR, essa empresa. E a gente fez um puta negócio pra eles irem pra Sansil. Pra empresa, ela tava fazendo um puta negócio. Porque ela saindo da AMR e indo pra Sansil... Tinha uma baita Sansil tinha um puta nome. É. Independente da situação dela, tinha um puta nome. Tinha uma baita estrutura. E assim, eu lembro até hoje, cara... que a gente fez todo o processo, ainda eu gastei um dinheiro, porque eu precisei alocar pessoas lá dentro para implantar e tal. Então, cara, foi muito louco. E o Rafael levava pro Dr. Luiz Roberto, e aí ele falava, cara, se ele aprovar, ele é louco. Eu falava, mas por quê? Eu também, meio ingênuo ainda nessa época, mas tinha feito uma boa venda, e aí ele falava, não, o doutor aprovou a venda, né? Ele falou que segura. E eu lembro até hoje que foi no dia 1º, cara, que implantou, dia 1º de abril, não sei se foi em 2010 agora, não lembro o ano, implantou a minha empresa. Foi uma sexta-feira. Na segunda, infelizmente, ele veio a falecer, cara. E aí a empresa desfez o negócio, porque o PJ você inicia dia 1º, mas paga dia 10, né? Eles voltaram pra MR, cara. Rapaz, eu fiquei, nossa, imagina você fechar 2.000 vidas, você ficou feliz por um final de semana. Por um final de semana, fazendo planos, fazendo... Na segunda eu ficava, não. Como assim, não? E outro, você já tinha investido, né? Já tinha investido, né? Mas vivendo e aprendendo, cara. Foi uma história, assim, que... Acho que tudo na vida a gente tem que trazer como... Mas, pô, fechei 2.000 vidas, cara. Depois vieram outras, muitas dessas. Sim. Hoje, depois até a gente veio a entender que é melhor você ter 10 empresas de 200 do que de 200 vidas do que uma de 2.000 vidas. Com certeza. Então, com certeza. Hoje é mais interessante. Mas a minha história com a Sansil, eu lembro que eu tinha um Logos ainda, cara. Meu Logos. Eu lembro do Logos. Ai, velho, mas eu te acompanho faz tempo. Te acompanho faz tempo, Logos. Desde que você lá na Industrial, você montou a Lemo lá junto com o Moacir na época, desde a Industrial. Eu tava na Sansil nessa época. Tava na Sansil, pô, verdade, tava na Sansil. Você, a Claudinha, todo mundo. A Claudinha atendia, a gente... Né, eu lembro exatamente como vocês começaram lá. Vocês estavam antes numa corretora em cima, na Golan. Na Golan, aí abriram lá a Lemo. E hoje virou esse sucesso. E aí na Sansil você já começou a ter esses insights de cara? Esses insights, sim. Já tinha esses insights. Na verdade, assim, né, Leandro? Quando eu saí da Mica, eu tive uma experiência nesse sentido. E eu só não... E foi a época que começaram a nascer as grandes plataformas de hoje, nasceram justamente nessa época, lá por 97, mais ou menos, né? 97, as 96, plataformas 97, de vendas, né? As grandes plataformas começaram, que a Mil fechou a sua área de vendas própria e terceirizou. Então, uma pergunta que eu ia fazer. Isso, verdade, você lembrou. Essa transição para o corretor freelance, sem vínculo, para o corretor com vínculo foi nessa época, né? De 98... na verdade, em 99, depois desses... O corretor com vínculo, o vendedor com vínculo com a operadora... Ele saiu, deixou de ter vínculo. Porque a minha mãe aconteceu isso com a minha mãe. A minha mãe deixou e ela foi trabalhar lá com o Carlos, o Cássio e o Reginaldo na Winners, porque a MESP abraçou... Terceirizou. E a MESP foi uma das últimas, viu? Foi uma das últimas, né? A MESP foi uma das últimas a fazer esse processo. Foi depois desses 6 meses aí que ela... Mas acho que o principal,
muita gente hoje que está no mercado aí tem uma escola de A1000, né? Tem Muita grandes, gente. grandes plataformas aí que o cara foi vendedor da A1000, o dono dessa grande plataforma. Alguns deles, não vou citar nomes, mas tem vários deles que eu conheço que foram vendedores da A1000 e se tornaram, né? Abriram suas corretoras para dar continuidade às vendas. Então eles começaram o mercado de corretagem. Nessa época eu saí da Mico e aí fui trabalhar com esse amigo que também trabalhou na Mico, que já tinha uma corretora de ramos elementares, né? Ele trabalhava com todos os outros ramos, exceto saúde. E fizemos bons negócios. E na época começaram a me procurar vendedores para trabalhar como autônomos. Então, eu tive lá uma equipe de vendedores, mas infelizmente não rolou por uma questão, né? Por uma questão da sociedade lá, essa coisa toda, algumas coisas que aconteceram, e a coisa não rolou e eu voltei para o mercado. Eu voltei a ser vendedor no mercado Eu, de a, operadoras. a minha mãe, nessa questão aí do... Me fugiu até o que eu ia falar agora. Ai, não, você tinha falado da... Eu ia falar da minha mãe, alguma situação dela, Quando cara. ela deixou de ser Ah, vendedora, verdade. Quando de ela deixou de ser operadora. vendedora, é isso, que aí ela foi pra MESP. Uhum. E aí eu acabei... Ela ficou na MESP, né? Mas eu comecei ali em meados de 2001 para 2002. E eu fiquei, acho que até 2006, cara, 2007, achando que a MESP era a melhor operadora do mundo. Uhum. Porque eu não tinha visão, eu não vendia, né? A Winners era uma corretora que só vendia MESP. Sim. Eu achava engraçado, porque pra mim, cara, o plano Pegasus era o top. Não tinha pra ninguém Não o tinha Pegasus. outro, né? Não tinha É outro. muito louco isso, né, Muito cara? louco. A gente era mais direcionado, Mais né? Então, quando direcionado. os caras começaram, eles começaram. Era corretora só de A1000, era É que você corretora falou da só de escola de AMESP. A1000, eu fui da escola de AMESP, cara. Então eu só vendia AMESP. Exatamente. Cara, meu, eu Exatamente. achava, ó, não, Sul América, o que é Sul América? A1000, Pois não, é. tem que fazer a MESP, eu falava. Bem, eu era mico na época, tinha a escola mico, eu saí e nesse período se vendia só mico. Então já tive uma experiência, né? Lá atrás, lá em 97, mais ou menos, 98, eu tive essa experiência de trabalhar com uma corretora, montar, né? Uma corretora que a gente montou uma sociedade, uma corretora de saúde, mas infelizmente não rolou naquele momento. E aí você foi alimentando esse desejo de ser vendedor depois de um bom tempo. Na verdade, assim, fui enxergando que eu poderia ter o que eu enxergava, né? Operador de plano de saúde, eu estava muito desgastado com o processo que era o mesmo, né? A gente via a gestão das operadoras de plano de saúde, a mesma, a gente não via evolução no processo de gestão, os mesmos problemas, né? A gente até fala, muda-se o endereço, mas os problemas continuam os mesmos. Então a gente via esses mesmos problemas, então foi alimentando essa situação. E, claro, a gente tem alguns receios, né, de você dar uma derrapada, porque no início tudo é mais difícil. E, claro, eu não tenho mais 30 anos, 20 anos, né? Estou com 55 anos. Então, é diferente você... Não existe tempo para isso, né, Leandro? Eu acho que para você empreender, para você Não colocar a tem. sua ideia em prática, não existe tempo para isso. Mas o gás é diferente, não tenha dúvida disso, né? O gás é diferente. Então, assim, a gente vai formatando ideias e uma das situações é assim, pô, eu preciso dar continuidade, eu não quero parar, e eu não quero depender mais de uma empresa, eu quero fazer meu próprio negócio, buscar fazer meu próprio negócio e dar continuidade com o conhecimento que eu tenho e expandir esse conhecimento, poder também passar para as pessoas esse conhecimento, entendeu? Então, sempre foi essa ideia que eu tive para poder buscar fazer essa migração, né? E isso se tornou latente, né? Assim, a partir do momento que a gente vinha percebendo que as coisas não mudavam, essa coisa toda. E depois que saí da WMed Saúde, eu falei, acho que é o momento, né, de buscar isso. E conversando com a minha esposa, durante muito tempo, né? Você sabe que eu tenho um filho que joga bola. futebol, né? Luiz Vitor. E minha esposa, né, desde os 11 anos, hoje ele está com 19, mas desde os 11 a gente acompanha ele. Então a gente foi para Santos, né, devido a isso, porque morava aqui em São Paulo e tinha que descer para ele treinar. Fez a base no Santos. Fez a base no Santos, ficou 3 anos lá no Santos. Depois foi 3 para para 4 Ponte. anos, depois Ponte Preta. E agora está no Goiás, lá
no Centro-Oeste lá. Aí, longe Tá pra no Goiás, caramba. mas graças a Deus assinou o seu primeiro contrato profissional, né? Aí Então, sim, velho. então sim. isso é bacana. E aí a gente foi para Santos porque colocou na ponta do lápis, ficava caro a gente descer e subir, descer e subir. E a gente falei, pô, eu trabalho aqui em São Paulo, né? Eu acho que eu tenho que ver o conforto de vocês. Então, você estando aí perto, o Luiz Vitor podendo ir a pé para o treino, você, né? Então, mudamos tudo isso, mudamos para Santos e a partir daí eu comecei a estar um pouco mais distante, né, da minha família. Trabalhando aqui em São Paulo, eles morando lá e por aí vai. E aí, depois em Santos, o Luiz Vitor foi para Ponte, aí Todo resolvemos mundo pra mudar para Jaguariúna. Jaguariúna. Aí mudamos para Jaguariúna e eu ficava em Santos a semana, né? E ia no final de semana, na sexta-feira, eu ia para Jaguariúna. E até hoje, a vida, até então, até a Blue Media, sempre foi assim. A minha vida junto com a da minha família. Então, eu também pensei nisso e falei, pô, eu preciso estar mais perto da minha família, né? O momento está mais perto, apesar do meu filho estar longe agora, mas é mais tá um momento perto da família. Então, eu também pensei nisso e acho que foi o momento, né? Seria o momento de fazer essa transição. E eu estou buscando essa transição aí agora, não é fácil, não. E aí fui. Fui. Fui, tô indo. Boa. Mas você sabe que teve muita... Isso tem um ano, né? Então, Não, um ano não. Acho que tem uns 6 meses, 7 meses, mais ou menos, uns 7 meses, que eu saí da Blue Media, que foi em outubro, final de outubro, quase novembro. Aí, novembro, fiquei pensando um pouco, veio dezembro, então, efetivamente, a partir de janeiro é que a ideia veio, mas tinha muitas dúvidas, Leandro, muitas dúvidas de como agir, de que forma agir, entendeu? Você sabe, eu vim conversar com você um pouco sobre isso. Então, no início, muitas dúvidas. Hoje eu tenho mais claro assim, o que eu devo fazer, de que forma que eu devo fazer, contando com a ajuda de pessoas como você, entendeu? Que passa um pouco da sua experiência. Por isso que eu digo, eu passei, a gente troca conhecimento. Hoje você tem um conhecimento gigantesco do lado de cá que eu não tenho, eu não possuo. Por isso que eu disse que é bem diferente, né? Você está do lado da operadora e você está do lado da corretora. É completamente diferente, Então, tem muitos detalhes aí que são necessários conhecer. Cara, eu percebo, assim, um exemplo. Eu sempre me inspirei também muito em você, tanto pelo seu carisma, né, que você tem com os corretores, pela sua paciência, mas muito pelo conhecimento. Porque você é um cara que você pegar qualquer negócio na mão, você vai desenrolar ele. Isso não tenha dúvidas. Mas eu acho que o maior desafio hoje de um gestor que vira corretor é achar o cliente. Não tenha dúvida. Cadê o cara? Eu acho que não é só do gestor que vira corretor, né? É do de próprio qualquer corretor, do próprio corretor. Né? E a gente estava até conversando, porque assim, a Lemo hoje, eu busquei muito no mercado, né, empresas de marketing para trazer o marketing para trazer leads para a corretora, né, nessas questões de fazer Google, Facebook, Instagram. E hoje a gente mudou, né? Então hoje eu tenho marketing dentro da própria corretora, né, que a gente costuma fazer essa geração de leads. A gente está aprendendo bastante ainda, mas tem surtido mais efeito nessa questão de geração de leads, né? Mas o que eu falo hoje com os corretores, né, que a gente repassa para os corretores, eu sempre brinco, né, que tem o... Brinco não, né? Porque eu falo que tem o cliente manga e o cliente... cliente manga e o cliente mandioca. Que o cliente manga é justamente esse leads que você pega, que você vai lá no Google, que você anuncia, que você compra, que é o cliente que já está aqui. É só levantar a mão e pegar. Ele quer comprar. Ele quer comprar. Mas o nosso projeto é voltado pro cliente mandioca, que é o cara que está enterrado lá dentro. Que é o cara que não sabe que está passando por um problema, não sabe, né? que ele está enraizado. Que você tem que pegar com as duas mãos e arrancar ele dali. E hoje tem muito cliente nessa maneira, que são os melhores, que são os maiores, que é o ticket mais alto, né? Que é o cara que já está há muitos anos pagando um plano de saúde, e às vezes ele está pagando caro, ele não sabe, às vezes ele está pagando um produto defasado, que veio de várias compras de operadoras, e aí ele pode pagar um custo menor com uma qualidade maior, ou até mesmo outro ponto específico que seja. Mas para isso você tem que treinar toda a questão de prospecção, cara. Prospecção e abordagem junto com follow-up, né? Entra a questão do CRM hoje, que é importante. O foco do nosso trabalho. Mas não é um trabalho difícil de se fazer, mas requer comprometimento. A gente até fez alguns dias, eu falei, cara, não é difícil, é fácil.
É só você fazer. Você fez em loco pra mim. Fiz em Ó. loco. A gente fez ao vivo. Eu falei, não, cara, só pegar o telefone e Uhum. ligar. Porque tem interesse, cara. É só a gente ligar. E aí, isso vai de encontro muito àquele PAP antigo, né? Pois Que é. existe ainda, É. o PAP. Um ciclo, Mas é hoje... cíclico, né, o negócio? Isso. Uhum. Mas hoje o telefone, ele é o que chega mais próximo. Em vez de a gente fazer um monte de anúncio, você pegar o telefone e ligar, cara... Eu sempre brinco que tem aí o Jordão, né? Que é uma grande inspiração minha, Ricardo Jordão, relacionado à questão de vendas, cara. Aprendi muito com ele. E ele tem uma frase que é vendas cura tudo. Eu acho fantástico Eu isso. acompanho. Vendas cura tudo. E ele fala, cara, se você pegar não há crise para um vendedor que faça 30 ligações por dia. Não tem crise. E eu acho assim, e você não precisa nem ser um cara técnico muito assim na questão de fazer uma abordagem perfeita. Cara, se você ligar para 30 pessoas por dia, cara, você vai ficar rico. Assim, não tem como. Você sempre vai pegar uma pessoa querendo o plano de saúde, você sempre vai pegar alguém que eu falo que é o time, né? Que tá procurando, que tá precisando, sempre vai pegar. Você vai Independente de vender, como né? você aborda, você vai vender, cara, não tem Uhum. jeito. Uhum. E aí sim, você tendo o cliente em mãos, aí entra com a questão do conhecimento, com a técnica, que aí desenrola rapidinho, né, cara? Sim. Então, é justamente essa a questão, né? A questão desse conhecimento de técnicas de abordagem, técnicas de vendas nesse sentido. Como eu te disse, a minha escola lá atrás de venda foi uma escola mais receptiva, né? Não foi uma escola tão ativa, era uma escola mais receptiva, como você mesmo falou, existia muita demanda. Então, a gente fazia fila e a gente ia preenchendo... Só tirava pedido, era exatamente isso. Então, não tinha toda essa abordagem. Teve um pouco na parte da Bank Médica, a gente fazia PAP, Então, existiam algumas técnicas diferentes ali. Mas logo depois eu já fui para a parte de gestão e aí o meu trabalho maior foi fazer com que as pessoas vendessem para essa operadora que eu representava. Então, desde então, meu papel foi esse, né? Fazer com que o corretor entendesse que eu era a melhor opção para ele dentre as concorrentes que existiam. Exatamente. É parecido. É parecido, mas buscar isso, falar com o cliente, a gente fica com uma certa segurança, né? Falando por mim, uma certa segurança no início, de falar, de abordar, de que forma que eu vou abordar. Então, não tem outra situação, como é que você disse, é pegar o telefone, ligar para o cliente e abordar. Você vai receber um não, você não quero falar com você, não posso falar agora, e outro vai te atender. Acho que Tava precisando disso. você ligou no momento exato, na hora certa, é exatamente isso que eu precisava. É justamente de uma consultoria que eu preciso, justamente de uma consultoria de gestão que eu preciso, porque a corretora que eu tenho hoje não me presta isso, ou por aí vai, entendeu? Então, tem algumas situações. E como a gente falou, né? É cíclico o negócio. Então, a gente está falando de PAP, hoje tem muito... a tecnologia está envolvida, tem Google, tem as ferramentas todas aí de tecnológicas para você buscar um lead. Existem várias empresas que geram leads a partir daí, fazendo campanhas, uma série de coisas nas redes sociais e que vendem esse lead, né? Mas você buscar o seu próprio lead, acho que é a melhor saída, a melhor solução, não tenha dúvida disso. E voltar um pouco passado. Pegar a listinha lá, entrar no Google e pegar a listinha. A gente cresceu assim, né? E ligar para os caras. Eu acho que falta isso até, Leandro. Eu acho que até devido à própria pandemia, as pessoas estão sentindo um pouco de falta disso. É muito aqui, né? É muito aqui. A pessoa muitas vezes te vê por uma foto, quando tem foto. Às vezes o corretor fala para mim, Leandro, eu já mandei 10 mensagens, o cara não me responde. Eu falei, então liga. Porque o cara quer ouvir sua voz, pô. Muitas vezes o cara tá sentindo falta disso lá do outro lado, de alguém. Pô, os caras só me mandam e-mail. Aí recebo uns trocentos e-mails de gente querendo vender plano de saúde. Ninguém me liga. Sabe o que acontece? Ninguém bate na minha porta aqui e fala, eu sou vendedor de plano de saúde. Posso falar com você? E a galera fala assim, eu tenho medo de ligar. Não, você não tem medo de ligar. Porque você liga para sua mãe, você liga para seu pai, você liga para seu filho, você liga para sua família. Você não tem medo de ligar. Isso é claro. O que a gente tem muito medo é da rejeição. Da rejeição, exatamente. Aí é um ponto específico de ser rejeitado. A partir do momento que você quebra isso, de o cara falar não quero, ou de ele ser, às vezes, rude com você, ou de simplesmente falar, não tô afim, você levar isso como um aprendizado e tentar melhorar no próximo, você vai. E hoje em dia também, eu sempre coloco a questão da paciência, né? Antigamente era muito tiração de pedido, era rápido a venda. E hoje em dia não, às vezes você pega um caso aqui, em que você vai fechar daqui 6 meses, que você vai fechar daqui 9 meses, que você vai fechar daqui 4 meses. Por quê? Porque tem muitas questões envolvidas. Você conhecer o cliente nesse momento é importante. A pergunta, você tem que ser um profissional em perguntas. Vai te fazer levar a melhor solução para ele e fechar no tempo correto.
Então, se tiver um pouquinho de paciência, cara, vai que vai. Acho que tem, pô. Isso eu aprendi bastante na época que eu fui vendedor de planos empresariais, né? Porque planos É muita empresariais paciência ali. é muita Não, paciência. para Muitas empresarial é vezes muita paciência, cara. você não fecha agora. Agora é o mês de reajuste, mês de julho, mês de reajuste. Olha, faz todo o processo, manda a proposta. Renovei com a operadora que eu estava, mas não estou satisfeito com ela, só que ela baixou meu preço. Tem problema, ano que vem eu te ligo. Vai, Volta de novo. volta de novo, mais um ano, e um momento você pega, o cara já está de saco cheio e realmente acaba fechando o contrato. Então é muita paciência mesmo. Mas, Leandro, é exatamente isso. Então, nessa transição, né, as dificuldades A que maior eu dificuldade sinto que você sente é... é de captar o cliente, é de abordar o cliente, de que forma abordar o cliente. Então, essa é a maior dificuldade que eu sinto nesse momento. Né? E, como eu te disse, várias pessoas, eu tenho grandes amigos nesse setor, graças a Deus, pessoas assim que eu considero muito, e eu conversei com muita pessoa, assim como eu vim conversar com você, conversei com outras pessoas, com gurus, né? E as pessoas me falaram, se eu fosse começar hoje, eu começaria vendendo, eu vendendo. Entendeu? Então, assim, eu ia atrás, eu ia vender. A grande maioria das pessoas disseram isso. Então, acho que é uma forma de iniciar, estar próximo da família, né? Isso é Apesar de importante. que eu tenho uma dificuldade de trabalhar em casa também, né? De trabalhar em casa, então eu vou precisar do meu lugarzinho, do meu cantinho, para poder desenvolver o meu trabalho melhor. O ambiente é importante. O ambiente, para mim, é importante, né? Mas acho que a gente todo mundo viveu esse momento de trabalho em casa, devido à pandemia. E a gente tem que se adaptar, né? Temos que nos adaptar a tudo isso e existe um mercado muito grande. Eu estou lá no interior agora, venho para cá esporadicamente, mas você sabe que eu estou lá na região de Campinas, já rodei tudo aquilo, região de Jundiaí, Sorocaba, Campinas, e ali é muito promissor, muito promissor. Se vende bastante plano de saúde lá, tem muitas empresas. Mas a mão de obra qualificada são poucas. Corretor exatamente, quer manter uma carteira. Exatamente. Então o mercado tem. Pô, cara, eu fico feliz que você tenha dado esse passo, porque eu gosto né, de vendas, então fico muito feliz de ter você do nosso lado. E se algum gestor estiver vendo você hoje aí, Alex, você encorajaria ele ou não? Sim, acho que tudo é momento, né? Mas momento. Que também não é um bicho de sete cabeças. Não, se a pessoa tem um ideal, se a pessoa quer ser um empreendedor, quer buscar o seu próprio negócio, né? Quer trabalhar para si mesmo, né? Quer desenvolver, tem uma ideia, coloca a ideia. Para lá, por mais absurda que ela teve, que ela seja, entendeu? Isso, e um ponto até importante, né? É conversar com pessoas, né? Conversar com pessoas. Conversa com 1, 2, 3, cara. Acho que esse benchmarking que eu falo, de conversar com mais pessoas do mesmo nicho, do mesmo ramo, para tentar resolver um problema, cara, é surreal. O quanto de ideia surge ali, o quanto você aprende, é impressionante. Não, você aprende mais, trocar ideias, conversar com pessoas, fazer o benchmark, como você disse, é importantíssimo. E você vai aprimorando, né? Você vai buscando conhecimento, troca de conhecimentos e você vai aprimorando. Então, nesse momento é o que eu estou buscando também, né? Estou engatinhando aí e vou te encher muito saco. Vou ainda trocar muita ideia com você e buscar um pouco do seu conhecimento na área para que a gente possa, daqui a algum tempo aí, tá com um desenvolvimento bom do projeto que a gente vem buscando. Né? Alex, obrigado mesmo. É isso. Por ter participado conosco hoje. Acho que foi um bate-papo bem bacana, contando um pouquinho dessa história maravilhosa aí e servir de inspiração para muita gente, porque realmente aí são 88, você começou? 88. Dá quantos anos? 32, 33 anos. 33, né, mais ou menos, acho que 33 anos nesse ramo. Eu comecei com 12 anos. Então... Não é fácil, né? Não. Se a galera quiser te encontrar na rede social aí, trocar uma ideia, qual que é o seu Instagram aí? @Leco Flauzino. Boa. Para, de repente, tirar uma dúvida. Isso, tô lá no Instagram, pode procurar no Facebook, também isso aí. Por lá. Né? Onde quiser, o pessoal tem meu telefone também, as pessoas que me conhecem aí tem meu celular. Estou à disposição para trocar ideia com todo mundo. Que é importante. É importante. Porque quem quiser você é uma pessoa para trocar uma ideia, né, cara? Acho que também. Na transição, trocar ideia, né? Também, ou tiver pensando. Buscar as ideias das pessoas, né? Também, colocar em prática alguma coisa. Então, acho que isso é importante. E conto com a ajuda de todos aí, né? É isso aí. Sempre. O que a gente puder agregar, né? A gente vai
vai tá junto aí, buscando ideias e formatando aí novas ideias para o mercado. Tem algumas ideias loucas aí, né, que a gente tem que colocar Dá nenhuma ideia louca, funcionar. cara. Todos os loucos foram taxados. Eu Todos os maiores gênios foram taxados como loucos no começo. eu sempre achei que pessoas acima de 59 anos eram negócio para as operadoras. Tá vendo? Eu acho que eu estava certo. Pois é. Olha hoje aí. Eu acho que eu estava certo. Bom, Mas e é isso. eu que agradeço você, Leandro, pelo convite, por trocar essa ideia com você, né? Pode o quê aí? Tá crescendo, né? Daqui a Estamos pouco engatinhando aí, tá mas engatinhando, vamos... mas daqui a pouco vai estar estourando aí o seu trabalho, né? O trabalho que você vem fazendo aí, o crescimento todo da Lemo nesse período, trabalho inovando, trazendo inovação, uma série de coisas, grandes ideias aí que você vem colocando em prática. O seu conhecimento, acho que só vem agregar todo o mercado. As pessoas que te conhecem sabem disso. Quem não conhece, venham falar com o Leandro, muito, muito bacana. E eu que agradeço, meu. Obrigado mesmo por essa troca de ideias aí, esse bate-papo e tamo junto. E galera, para finalizar, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho. Era para eu ter falado isso no começo, inclusive o toca a vinheta, diretor. Mas o Tom deve estar putaço ali já, mas tá bom, né, Tom? Falo no final, não tem problema não. Beleza, galera? É isso aí, obrigado, fiquem com Deus. E ó, Alex, só para finalizar, ó, pra baixo, hein? Aí, pô, assim. Valeu, é isso aí. Valeu, gente.